Amém, gente? Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Bem, hoje eu tô aqui, gente, no lado de cá, tá? O lado de cá é o Jardim Erina. Tá? O lado de cá é o Jardim Erina. No meu fundo, gente, vai lá pra Jaboticabal. Indo aqui pra frente, aqui vai pra Vista Alegre. Tá? É aqui hoje que a gente vai fazer mais um vídeo. Hoje eu quero estar trazendo algumas curiosidades, né? De repente você lê a Bíblia, lê alguma coisa, por exemplo, entende, né? Claro que pode procurar no dicionário, né? Se você entrar no dicionário, entrar na internet, você descobre, né, o significado das coisas, mas a gente só está querendo facilitar, tá bom? E eu quero hoje estar comentando algumas coisas, algumas curiosidades, como eu disse, que aí você lê na sua Bíblia, na linguagem atual, na tradução normal, você acaba não entendendo. Tem 4 tipos de horário aqui que eu quero trazer esclarecendo para você. O horário, por exemplo, que Jesus foi crucificado, tá? A Bíblia, a tua Bíblia no normal, ela vai dizer que Jesus foi crucificado na hora terceira. Que hora que é a hora terceira, né? É a hora terceira, tá? A hora terceira. A Bíblia vai dizer isso lá no livro de... Cadê? Marcos, né? Marcos capítulo 15. Vai dizer que Jesus foi crucificado na hora terceira. E a hora terceira no nosso horário, gente, é 9 horas da manhã. Tá bom? Foi exatamente numa sexta-feira, né? Numa sexta-feira ele foi crucificado 9 horas da manhã. Se você olhar na sua Bíblia, ela vai dizer que Jesus foi crucificado na hora terceira. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz que Pedro e João, eles vinham na hora nona. Pedro e João vinham na hora nona. Qual é a hora nona para nós hoje, né? A hora nona, que Atos capítulo 3 diz, lá naquela passagem onde Pedro e João, né, cura aquele aleijado, né? Vai dizer que eles estavam vindo na hora nona. A hora nona, gente, para você que não sabe, é 3 horas da tarde, tá? 3 horas da tarde era o horário que Pedro e João vinham, né, para orar. Eu não sei se eles vinham ou iam orar. Eu acho que eles vinham da oração, né? Vinham da igreja. 3 horas da tarde, tá bom? Naquela parábola onde Jesus fala que o homem saiu procurando empregado para trabalhar, vai dizer que ele saiu na sexta hora, na hora sexta, para procurar empregado para trabalhar, tá? Hora sexta é meio-dia, tá bom? Hora sexta, quando você vê hora sexta na Bíblia, é meio-dia para nós hoje, tá bom? E diz que ele saiu mais tarde ainda, né? Na 1ª hora. Primeiro ele saiu na hora sexta, que é meio-dia, e depois ele sai novamente na hora 1ª, que é a hora 1ª. A hora 1ª é 5 horas da tarde, tá bom? Mas tem mais curiosidade, tá? Tem mais curiosidade para você, tá bom? Eu quero compartilhar com você. É bom a gente descobrir coisas, né? A Bíblia tem coisas tremendas. Às vezes as pessoas são contra a teologia, gente, mas fica perdido, né? É contra a teologia, mas fica perdido, porque tem informação que a Bíblia não traz. E é necessário você procurar, né? Entrar na internet, procurar no dicionário, né? Para saber o significado, para você entender o que é que a Bíblia está dizendo. Gente, vocês sabiam que alguns estudos dizem que o primeiro livro da Bíblia foi o livro de Jó? Alguns estudos, né, dizem isso. Levam, né, a entender que o primeiro livro da Bíblia foi o livro de Jó. Se você olhar o livro de Jó e ler o livro de Jó,
você vai ver que Jó, ele viveu logo no começo da criação, né? Claro, o primeiro homem foi Adão, né? Mas eu falo da escritura, tá? Da Bíblia escrita. Eu não estou falando da criação. Eu não estou falando aqui da reforma, né? Da terra. Mas eu estou falando aqui da tradução da Bíblia, tá? A escrita da Bíblia, para nós, é o livro de Gênesis. Mas segundo alguns estudiosos aí, eles vão dizer que foi o livro de Jó. Livro de Jó. Tá bom? Você sabia que Davi foi escrito, Davi escreveu 73 salmos dos 150? Sabia? Não. Davi escreveu, né? Média de 73 salmos. E é muito importante, quando você for ler, né, o livro de Salmos, não vai dizer que todos os salmos são salmos de Davi, não, viu? Davi não foi o único a escrever salmos, né? Ele escreveu mais ou menos 73 salmos dos 150. Né? Moisés escreveu um salmo, Asaf escreveu um salmo, Salomão também escreveu salmos, né? Parece que os filhos de Coré também escreveram salmos. Então Davi ele escreveu a metade só, que foi média de 73 salmos, tá? Então quando você olhar o cabeçalho do salmo, procure ver quem escreveu, para você não dizer que foi Davi, tá bem? Davi escreveu somente 73, tá? Eu tenho outra informação aqui que vai falar o que é apóstolo, né? O que é apóstolo? O que quer dizer um apóstolo, né? Para você. Hoje tem muito apóstolo, né? Hoje tem bastante homem aí, né? Tem até mulher apóstolo, né? A Bíblia não diz isso, mas tem. Tem algumas mulheres aí se colocando como apóstolo, né? E apóstolo, gente, o significado da palavra apóstolo é o enviado, tá? O enviado é apóstolo. E também é um representante, tá? Um apóstolo, ele é um representante, tá? Vamos dizer que apóstolo seria aquele homem que funda, né, mais de uma igreja. Ele pode ser um missionário, né, mas também pode ser visto como apóstolo, né? Ele funda mais de igreja, né? Funda mais de uma igreja, né? Ele fica ali colocado, ele quase como um apóstolo, tá? O apóstolo Paulo já diz isso, né? Apóstolo Paulo, além de apóstolo, você pode ver Paulo como missionário, desbravador, tá certo? O mestre ou doutor. O que é um mestre ou doutor? A Bíblia vai dizer que Jesus deu a alguns como mestre, tá? E o que é um mestre ou doutor na Bíblia? Mestre ou doutor, gente, na Bíblia, é aquela pessoa que é levantada para ensinar, né? O mestre ou doutor, ele pode ser colocado como um professor, tá bom? É o professor, tá? Professor, ele pode ser tratado como mestre e como um doutor também, tá certo? É professor. Tem mais, viu? Tem mais. Presbítero. Presbítero. Você sabia que Pedro era presbítero? Pedro era presbítero. Além de apóstolo, né? Ele também era presbítero, né? Ele era presbítero e depois, né, foi reconhecido como apóstolo, né? Porque a Bíblia fala que ele escreveu mais de uma carta ali. Tem 1 Pedro, 2 Pedro, por isso que ele é tido como apóstolo, né? Mas ele era presbítero também. O presbítero, ele é como se fosse um ancião, uma pessoa idosa na igreja. Eu, por exemplo, sou presbítero, tá? Eu sou consagrado ao presbitério, tá? Eu sou presbítero. Então, o presbítero é geralmente uma pessoa anciã, uma pessoa experiente, né? E pode ser reconhecido também como pastor. Mas o certo mesmo é presbítero, tá? É ancião, ancião presbítero. E pastor, o pastor também ele é, né, o homem, né, que cuida das almas, tá certo? É o homem colocado, tá certo? Para tomar conta de um rebanho, né? O pastor toma conta de um rebanho.
de almas, de ovelhas, tá certo? É o pastor, tá certo? E a gente tem que entender, gente, que cada homem é colocado numa posição, viu? Cada homem é colocado numa posição. Às vezes, gente, o pastor, ele pode não se sair muito bem como um mestre, por exemplo. Às vezes o pastor, né, ele tem facilidade de entender a Bíblia, mas se ele for trazer um estudo mesmo, ele pode se atrapalhar um pouco, porque a mente é um pouco mais fechada para isso, tá? Cabe mais, né, ao mestre, cabe mais ao doutor, cabe mais ao professor trazer uma palavra mais bem esclarecida dentro da Bíblia, tá certo? Quanto que é em número, né, uma legião? Quanto que é uma legião? Você sabe? Quanto que é uma legião? Por exemplo, aquele homem, né, que é tratado como endemoniado de Gadara, da cidade de Gadara. Jesus perguntou, qual é o teu nome? Ele falou, legião. E o que é uma legião? Uma legião, gente, segundo, né, o número de soldados, isso era contado muito no número de soldados, lá em Israel, no tempo dos reis. Legião, gente, ele pode ir de 2.000 a mais pessoas, no caso, tá? Legião é 2.000 pessoas ou mais de 2.000 pessoas. Lá no caso, o endemoniado tinha mais ou menos 2.000 demônios. Uma legião, mais ou menos 2.000 demônios, tá? Uma legião, 2.000. Tá? Quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens? Que o livro de Gênesis fala sobre isso. Quem são? Os filhos de Deus e os filhos dos homens, e as filhas dos homens. Alguns acham, né, que os filhos de Deus são anjos. Mas eu prefiro ficar com a segunda tese, tá? Tem um estudo que fala que os filhos de Deus era descendência de Sete. E as filhas dos homens, descendência de Caim. Amém? Eu prefiro ficar com essa tese, tá? Alguns estudiosos vão dizer, né, que os filhos de Deus eram os anjos. Mas eu acredito que anjo não pode gerar filhos. Anjo não pode gerar filho, tá? Até por isso que eu não creio nisso. Eu creio sim que os filhos de Deus era a descendência de Sete, uma descendência boa. Sete, que ficou no lugar de Abel, terceiro filho de Adão. O homem, né, bom, temente a Deus. Sete, filho de Deus. Sete, inclusive foi no tempo de Sete, o terceiro filho de Adão, que Deus começou a ser adorado. A partir de Sete. Então é uma descendência boa. Por isso que eu creio, né, que os filhos de Deus é a descendência de Sete. E as filhas dos homens é a descendência de Caim. Homem mau que matou o próprio irmão. Amém? Deixa eu ver aqui o relógio, para não ficar perdido. Tá certo? Mais uma curiosidade? Vamos lá, mais uma curiosidade. Você sabe o que é um côvado? Sabe qual é a medida de um côvado? Um côvado, a Bíblia fala muito sobre isso. Inclusive o gigante Golias fala, né, que ele tinha 6 côvados. O que é um côvado? Tá? Eu vou dar um exemplo para você, tá? Um côvado é 50 centímetros. Um côvado, gente, ó, é do cotovelo à ponta do dedo. Tá bom? Ó, aqui, ó, tá? Isso aqui é um côvado, tá? Da ponta do dedo até o cotovelo é um côvado, tá? Ele chega a 50 centímetros. Claro que cada país tem uma medida, tá? Em algumas cidades o gigante Golias tinha mais de 6 côvados. Em outras cidades ele tinha menos de 6 côvados. E a altura mais ou menos que chega mais perto do gigante era 2,90 metros, tá? O gigante Golias tinha mais ou menos 2,90 metros, quase 3 metros.
Depois que ele fala, né, que ele tinha 6 côvados. Tá bom? Deu certo? A gente vai estar trazendo mais curiosidade, gente, nos próximos vídeos, tá? Nos próximos vídeos a gente traz mais curiosidade para você ficar inteirado. Quero orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, toma, Pai, a pessoa que vai ver o vídeo nas tuas mãos. Abençoa ela em nome de Jesus. Dá vitória abrindo porta, dando saúde, entrando com providência no lar. Dá saúde, repreende toda enfermidade, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Deus abençoe, gente. Fique aí, tá bom? Se inscreve no vídeo. Vídeo Semeando pro Reino. Semeando pro Reino é o nome do nosso canal. Que Deus te abençoe. Fica na paz, Senhor Jesus.